rapaziada, hoje a gente vai falar dos E dois aí? primeiros episódios de Fiona e Cake, que são novos episódios de uma série Hamlet, baseada na acho que é assim Fiona que e fala na seu Cake, nome. duas personagens de Hora de Aventura. E caso você não se lembre, essas personagens fictícias Se eu são lembro. inventadas pelo Eu próprio gostava Regelado mais. durante Hora de Eu Aventura. gostava São mais de personagens Fiona e que ele Cake fica do que o escrevendo próprio Hora de histórias Aventura. sobre, parodiando os personagens da Terra de Yu, como o Finn Não e o que eu não Jake. As gostava de Hora de princesas Aventura também com têm o as suas Jake e o versões Finn, do mas eu Regelado, que é gostava quase da como história uma de Fiona troca e de Cake. gênero. Ele acredita que em algum lugar aquelas histórias Engraçado são quem fez foi o reais, mas é claro que Regelado, ele um não fica louco. contando essas histórias à toa. O que acontece é que no último episódio da aparição desses personagens, é mostrado que o Rei Gelado recebe um raio vermelho na cabeça, dando inspiração para a contação dessas histórias. E é aí que entra essa nova série, já que Hora de Aventura não respondeu essas questões sobre a Fiona e Cake e deixou aquele raio vermelho em aberto, essa série nova chegou para Será que eles esclarecer são de algumas um coisas. O que dá a universo entender alternativo? mesmo Eu é que pretendo existe assistir um Fiona e multiverso em Hora Cake. de Aventura, onde em algum Não lugar sei aquelas quando, não histórias sei estão onde, acontecendo. E mas na eu vou verdade, assistir. a coisa que mais me interessou em Fiona e Cake foi a sua sinopse, onde está escrito que a série vai ser uma viagem pelo multiverso em busca de autoconhecimento. E Então, autoconhecimento multiverso é mesmo, ó. nesse canal aqui mesmo. Os acontecimentos dessa série e tudo que a gente Era vai óbvio. analisar se passa bem depois de Hora de Aventura. Então, se você não terminou a série ainda, recomendo que você termine. Ou veja Oh, alguns mano. desses vídeos que Ah, tem eu vi pelo isso daí, YouTube eu contando vi. toda a sua A história. Eu internet também tenho boa, eu vários vi. vídeos de Hora de Aventura comentando sobre os episódios. Inclusive, um deles é o final da vida do Finn e do Jake, quando Que os eu dois não... literalmente morrem. Mas relaxa, isso não é spoiler, isso é só a vida. Eu não tô Ah, falando de nada da história principal, mas só de uma é porque coisa eu não natural que lembro, tem acontece muito na vida episódio de de Hora de todo Aventura, mundo. tem Mas muito talvez, a episódio. partir daqui, você vai ver bastante O único spoiler. A desenho que eu nova lembro do série final é começa com o apenas um estilo show. Pea and Puppy Outro Cat, que é desenho um bom. desenho bem legal e maneiro. Nesse lugar, existe um príncipe gelado, um interesse romântico da Fiona. Só que mais tarde a gente vê que aquilo era, na verdade, um sonho da Fiona. Que, na verdade, ela tá atolada na vida real. O pior lugar Ah, pra se estar. nossa, Uma casa normal, verdade, um mundo o normal, igual ao Regelado nosso, falava sem que ela era magia, e apaixonada com por ele. contas pra pagar Ah, e louça pra lavar. Inclusive, até que começa a tristeza. tocar uma música falando sobre como ela quer morrer e como ela se esconde do que sente. Acho que apesar de estar Caraca. passando várias coisas felizes de fundo, ela se sente perdida em uma profunda crise existencial. Que mais É a tarde vida, pode é a acabar vida assim mesmo, levando as ela pessoas pra na uma vida real é espécie de assim mesmo. depressão. Eu não quero ir trabalhar. Tudo bem, Fiona, eu entendo. Ninguém Eu quer. e 90% brasileiros te entendemos. No Sim. mundo real, a Cake é só um gato sem poderes, ela não se estica igual o Jake fazia. Ela é só ela. E como Só uma você vida deve de saber, boa. é incomum pros gatos irem atrás de gelo e ficar indo Sim. atrás de coisas muito geladas. Mas a Cake, nesse episódio, fica incontrolavelmente chata indo atrás de gelo. Por isso, a Fiona decide levar ela pro veterinário, achando que tinha alguma coisa errada. Mas pra isso, tem que levar a Cake pro trabalho. Ela a leva e nesse ônibus turístico em que ela trabalha, nós vemos vários Outro dia, rostos conhecidos. Tipo o Marshall Lee, a versão da Marceline do mundo humano, o Mágico Daniel, A uma estátua da minha Beth e personagem até aquele favorita cara era musculoso que eu Marceline. esqueci o nome. A Fiona Qual de se abre vocês? com todo Comente mundo aí. do ônibus e conta um pouco sobre o sonho dela. Ao que todo mundo responde que também sonham coisas esquisitas, que seriam os seus equivalentes da Terra de Yu. Tipo esse cara aqui, que é o mano, que guarda-banana. legal. Daí ele vai e sonha com uma banana. Só que ele é só um humano nesse mundo aí. Entendeu a brisa? Então o A Marshall Cake sonha vê que era um um lugar cheio vampiro. de gelo, fica toda doida e Mulher. ataca as pessoas. Isso faz com que a chefe da Fiona, que acho que seria o equivalente ao Na verdade, Rei de Yu, não, saia o do dele disfarce e ele é demita homem, ela. E o não é momento o... mais Hora de Aventura é quando ela pede pra Fiona devolver o uniforme, ela vai lá e abaixa as calças. Isso aqui é algo que o Finn faria totalmente. Exatamente. Depois disso, ela continua reclamando que os empregos são todos chatos e fala que as pessoas daquela cidade são um tédio, deixando cada vez mais claro que ela realmente está se sentindo um incômodo, uma crise Quer ser uma existencial bem aventureira, grande. E a né? gente vê o Tô Gary, que ligado. seria a princesa Jujuba, só que a versão masculina. A caminho do veterinário, ela trupica no Marshall Lee, que tá tocando música ali na rua, e fala que é uma péssima ideia ir ao veterinário, porque é caro. E recomenda uma outra pessoa que vai cobrar bem mais barato. E Oxi. isso sim é uma péssima ideia. Por favor, Pois leve não os seus faz- pets leva a pro veterinários veterinário, e pelo não amor a de pessoas aleatórias. Mas esse é o jeito Marceline de ser, e a Fiona, como fim, só aceita, acata a autoridade da Marceline. No caminho, à busca do Ellis, ela encontra o Mago Caçador, ou só Hunter, como ele se chama aí nesse mundo. E depois a gente vê que Nossa, o Ellis é eu lembro. ninguém mais, ninguém menos do Ah, que a princesa Princesa Ju- Caroço, que não precisou nem Jujuba mudar o dublador. Caroço. Puxa, comida de saquinho. Aqui ele diz que fala com bichos, mas quando Caraca, chega tá pra com- cuidar da Cake, ele dá Mesma erva de voz. gato. Simplesmente deixa a gata chapada. Enquanto a gata tá ali daquele jeito, ele pergunta Verdade, pra ela Fiona nunca o mudou que a ela voz, acha sempre que é o ficava com a problema. mesma O que ela voz. responde várias Mesmo no coisas, mas multiverso. todas essas reclamações são, na verdade, como ela tá se sentindo presa demais em um apartamento minúsculo, sente que não pode sair dessa cidade triste que ela tá. E se ela estiver entediada com tudo e quiser que o mundo seja mais mágico? Essa é uma sensação que você provavelmente enfrentou e pode ter certeza que não foi o único. Todo mundo Pois algum é. dia deseja que as coisas fossem
fossem mais mágicas. Às vezes nem é literalmente, como mas que apenas isso que é as tão coisas sejam legal. um pouco melhores do que aparentam. De que o mundo cumpra pelo menos um pouco da nossa expectativa, ou que pelo menos ele não seja menor do que o que nós esperamos a maior parte tem. Porque é comum que o mundo nos decepcione. É comum que a gente não consiga o que queremos, ou o emprego, ou a casa dos sonhos, ou o carro, e todas essas Triste. vontades A que a vida é gente tem. triste. Isso é comum. E É nós verdade. não precisamos ficar colocando adjetivos, falando como se o mundo não cumprir nossa expectativa fosse Pois é. bom ou ruim. Na verdade, ele é apenas o mundo. E às vezes somos nós quem esperamos demais dele, sendo que ele sempre foi o que ele é. Sempre foi o mundo real. Tem magia. Apenas a realidade É que a gente nua pensa e muito crua em na sua cara. fantasia, O libertador é coisas que quando você loucas, entende que não é sobre o mundo, mas é não sobre dá. você. É sobre o que você Isso não estava dá. esperando que o mundo fosse, mas ele não é. Afinal de contas, a vida nunca nos prometeu nada, mas nós que Mas esperamos que dá, né? mais da vida. Esse Uma primeiro episódio imaginação termina com o Cake demais. entrando em um carro de sorvete Sonhar e acordado. aparentemente sumindo com uma magia. E com isso, a gente vai pro segundo episódio que foi lançado Engraçado junto que com eu esse quero primeiro. ver, O segundo episódio já começa e com eu uma tô retrospectiva do vendo Simon e com a Marceline na spoiler. infância. E logo em seguida, o Simon atual, Não logo tô depois dos nem aí. acontecimentos de Hora de Aventura, Não onde cheguei ele não a é mais ver, então regelado, tá mas de boa. é só um homem sem poder da coroa. Naquele mundo, ele tá meio que em uma Eu só não gosto de espécie de receber spoiler galeria quando de eu como os tô humanos agiam vendo antigamente, mesmo. uma Mas quando eu exposição. não tô Porque, pra quem não se assistindo lembra, o nada, Finn libertou os humanos da ilha eu em fico que de boa estavam pra pro ver mundo de spoiler. Yu. E agora eles estão lá no mundo inteiro. Parece que as histórias da Fiona e da Cake também Simon. ficaram famosas entre o mundo dos humanos. Essa garotinha até está com um cosplay de Fiona. Ao que ela pergunta o porquê o Simon parou de escrever essas histórias. Ele responde que na verdade era o Rei Gelado quem as escrevia. E olha, ao que parece, muita gente faz essa pergunta pra ele porque tá de saco cheio e acaba jogando o livro da garota no lixo. Após ela pedir um autógrafo. Ali parece que ele tá Mano. tentando se controlar ao máximo e dentro de um quarto tem uma espécie de ritual do Gobi, o deus do caos e devorador de mundos. E ele também esconde dentro de uma gaiola Eita, um lasqueiro. mistério, um ser vivo. E a gente vai descobrir quem é mais pra frente. Pra fugir de todo aquele incômodo, ele vai pra um bar. Eu não quero gelo! E o refri já começa a puxar Oxi. assunto sobre Fiona e Cake, falando que ele ter escrito aquelas histórias em transe foi uma coisa de gênio. Ele quase surta por isso, mas bem na hora que ele ia explodir, o Finn aparece. E meus amigos, o Finn realmente cresceu nisso aqui. Ficou Rapaz, eu alto, tô ficou entendendo fortão mais e tem uma nada, tatuagem mano. bem bonita do Jake no peito pra simbolizar a saudade dos bons tempos com o amigo. Só que o Eu Finn perdi também alguma já chega coisa. falando sobre as histórias da Fiona e Cake. E é bom Agora eu tô ressaltar nesse voando. começo que o Finn cresceu de verdade. Ele virou o que ele queria virar, um Oh, herói, filho do igual o Jake. Billy lá no começo de Hora de Aventura. E isso aí a gente vai ver mais pra frente. O Simon desabafa um pouco, falando que não se identifica com mais nada daquilo, não se identifica com aquele mundo, com a magia. E isso é muito louco, porque aqui nós temos os dois extremos. Nossa, Temos agora uma eu fui pessoa que entender. tá cansada de magia, Multiverso. enquanto a Fiona, no Agora mundo entendi, real, tá entendi, cansada de um entendi. mundo sem magia. Então nós temos Graças a Deus. pistas sobre o que essa série nos diz. Às vezes não é que é necessariamente o seu mundo que é errado. O problema não é o mundo é o que é e sempre vai É. ser. O problema é como você vê o mundo. Às vezes, Uhum. eu me fantasiava de regelado. Essa é uma das coisas mais pesadas que ele poderia Ô, dizer louco. aqui. Imagina você ter que se vestir do seu alter ego maligno para tentar se sentir bem com você mesmo. Porque no final das contas, não é só com o mundo que você não se identifica, mas você já não se identifica consigo mesmo. Fora isso, tem algumas Uhum. falas dele que dão a entender que ele não tem mais propósito de vida. Ele só tá ali vivendo Tadinho à toa. do Sim, Simon, tem a só ideia de levá-lo sofre. a uma missão barra aventura para que ele se sinta melhor. E meus amigos, aqui o episódio fica cabuloso Coisa de uma mais forma triste nunca de antes ver vista em em Hora de Hora de Aventura Por terem foi o Simon aumentado ter a que faixa deixar a etária, Marceline as pra coisas trás, podem cara. ficar bem mais violentas. Que Acredita em mim, elas triste. ficam. Com essa E criatura, depois por que a exemplo, sendo Marceline- furada no meio pelo fim e um monte de sangue vermelho bem saturado jorrando da tela. Isso é muito louco. Definitivamente a versão que eu não sabia que eu Traumas queria na de Hora de cabeça do Aventura, mas a Simon de versão que eu novo. precisava de Hora de Aventura. Por algum momento, até parece que as coisas estão entrando em foco por ali. E o Simon se sente bem ao desabafar sobre a Beth e as antigas aventuras que tinham. Só que a linha acaba e ele vai buscar mais. Um Tadinho. urso gigante aparece. O Simon, coitado, não consegue fazer nada, Nunca mais mas o conseguiu Finn ficar chega com a como um amada herói dele. e consegue ajudar. Depois lança uma faca pra ele matar o urso. Mas o urso não deixa barato e corta o braço do Simon. Eu tô falando, isso aqui tá bom demais agora, os caras literalmente não tem mais filtro nenhum. Então o Finn mata o urso de uma forma bem mórbida. O Finn pergunta se os sentimentos ruins dele já sumiram. Verdade, porque nunca tinha claramente sangue, ele mente. quase não Ou tinha seja, sangue mesmo com em Hora aquela de ferida Aventura. enorme no braço, o braço cortado da metade pra baixo, os sentimentos ruins ainda gritam mais alto. E quando o Simon estava voltando pra casa, uma musiquinha da Rebecca Sugar começa a tocar, dizendo que o Simon já não é mais parte da insanidade. E como ele não se sente mais parte
parte daquele mundo. Ele liga pra Marceline e ela e a Jujuba estão ocupados fazendo uma tatuagem, um momento bem casal. Ao ver que naquele dia ele estava sozinho e ao se sentir sem propósito e saída, ele vai pra casa. E nós vemos que o personagem que estava na gaiola era o Gancinho Vizinho, que fez os acordos bem ruins depois do episódio de Cidade dos Magos de Obsidian. E a gente entende o porquê ele ficou assim, porque mais tarde ele foi pra uma espécie de inferno quando ele morre. Mas isso não vai espantar a sua crise existencial. Aqui ele mandou o papo. Simon, tem que saber a lore de Hora de Aventura todinha. Eu não lembro mais. Só que a violência não vai calar o maior barulho, que é no interior dele muito mesmo. Só que não dá outra. O Simon ajusta tudo e começa a fazer uma espécie de ritual com um Golbat, literalmente fritando o Gancinho Vizinho. E isso, de certa forma, também transforma ele o faz Simon mesmo em um jeito personagem de da ambiguidade Beth. moral. Não tão bom assim, não tão ruim assim. Bom, do cérebro dele, ao final do ritual, surge a Cake. Aquela Cake que pulou do carrinho de sorvete. E assim acaba os 2 primeiros episódios de Fiona e Cake. E se vocês quiserem que eu continue fazendo uma análise semanal, falando de um pouco de filosofia, um pouco sobre o episódio, um pouco sobre Hora de Aventura, que é algo que eu gosto de fazer muito, deixem nos comentários. E se o feedback de vocês for positivo, eu posso lançar vídeos semanais enquanto essa série estiver lançando. Fechou? Agora, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Deixa o like, deixa o comentário. Se inscreve e fala aí qual personagem de Hora de Aventura que era o seu favorito. Até a próxima, falou!